Vamos prosseguir com a identificação dos bornes do nosso inversor. Então nós temos aqui duas linhas de bornes. Deste lado nós temos os 3 bornes de entrada de alimentação, onde estão conectados os retificadores, os diodos de retificação, a ponte não controlada, de 6 diodos. Aqui então é o R ou L1, S ou L2, T ou L3. Deste lado estão os bornes da saída do inversor, ou seja, que são conectados ao motor elétrico. Então nós temos aqui o U ou T1, o V ou T2 e o W ou T3. Observamos que o VW são saídas do conjunto inversor da ponte de IGBTs e estão conectadas através da ponte de IGBTs ao motor por esse conector. A ponte de IGBT é conectada ao motor através desses bornes. Ainda temos este borne central, que divide o conjunto de bornes, que é o positivo do link DC, e ele tem um jumper para um borne inferior. Este é o borne de número 1, ou mais 1, e este é o borne de número 2, ou mais 2. Este jumper está conectado de forma que o link DC está ligado ao conjunto de transistores IGBTs. Por que deste jumper? Porque entre eles, quando nós desconectamos, colocamos um indutor ou um filtro indutivo, que é para garantir a limitação da velocidade com que a corrente cresce e funciona como um filtro. Ainda, esses bornes estão conectados ao borne B1, de onde parte um dos lados para a ligação de um resistor ou banco de resistências para a frenagem. O outro lado desta linha de resistências de frenagem está ligado no borne B2. Há um transistor no borne B2 que faz a função de chopper, ou seja, de chaveamento para as resistências quando dá desaceleração do motor, que funciona como um gerador nesse caso. Há ainda o borne do link DC negativo. Então, se nós olharmos para o esquema de potência, esquema elétrico do inversor, nós vamos ver que de um lado nós temos o positivo, que está ligado a todos os catodos do circuito de retificação, e também ligado a um dos lados da ponte de IGBTs. E do outro lado nós temos o negativo, que está ligado a todos os anodos do sistema de retificação de entrada. E também está conectado ao outro lado da ponte de IGBTs. Devemos lembrar que quando se constrói uma célula IGBT, naturalmente aparece entre o coletor e o emissor desse transistor um diodo reverso, de forma que podemos medir as condições desse diodo. Se esse diodo estiver em condições normais, muito provavelmente também o coletor e o emissor estarem em condições normais. Dessa forma podemos garantir a operacionalidade do inversor, ou dos IGBTs do inversor. Por isso que medimos também não apenas as relações de entrada, em termos de retificação, mas também as relações com as saídas. E isso em função do link DC. Nossas medidas serão verificar se não há curto entre as entradas, verificar se não há curto entre as saídas, verificar a relação de retificação, ou seja, o nível de tensão quando polarizamos diretamente os diodos através do link DC, a parte positiva e a parte negativa. E também as relações com o chopper, porque no chopper também é um transistor IGBT e naturalmente há um diodo ali presente. Então podemos verificar essa polarização. E é o que nós vamos estar fazendo agora. Procedimento: primeiro vamos ligar nosso multímetro, colocar ele na escala de... Então foi colocado na escala de diodos. Vamos testar então a continuidade. Ok. Como ilustração do procedimento, nós vamos pegar um diodo SK4F1. Desse lado aqui está o catodo e do outro lado está o anodo. E vamos fazer um teste para verificar os valores que ele resulta. Prosseguindo, vamos colocar então o negativo no
anodo, o positivo no cátodo, e nós temos aqui, como era esperado, uma polarização reversa, e o instrumento não mostra valor nenhum, apenas um, indicando um circuito aberto. Vamos inverter. Então, agora vamos inverter, colocamos o negativo no cátodo, positivo no anodo, e aqui nós já temos um valor de leitura, que podemos expressar como sendo uma militensão devido à barreira de potencial. Então, toda vez que tivermos esses valores, ou valores próximos, quer dizer que o diodo está conduzindo. Ele tem que conduzir quando polarizado diretamente, apresenta esses valores, e quando ele é polarizado reversamente, ele vai apresentar este valor no nosso instrumento. Isso é comum para qualquer instrumento digital. Vamos prosseguir então. Teste, ok. Primeira coisa, vamos testar a ponte de retificação, os retificadores de entrada. Eles não podem conduzir em nenhum sentido, em nenhuma polarização. Então, se nós colocarmos o positivo no R e o negativo no S e no T, não há condução. Invertendo, negativo no R, positivo no S, positivo no T. Perfeito. Vamos fazer a mesma coisa para o S. Positivo no S, negativo no T, negativo no R, não há condição. Invertemos. Negativo no S, positivo no T, negativo no S, positivo no R, não há condição. E por fim, positivo no T, negativo no R, negativo no S e não há sinal. Se invertermos, negativo no T, positivo no R e agora positivo no S. Ou seja, isso nos garante que a ponte está pronta para ser energizada. Ela não está em curto. Eventualmente pode ter algum diodo em aberto. Nos garante que se energizarmos o inversor, ele não entrará em curto. Ele não colocará em curto a linha. Muito bem. Vamos fazer o mesmo procedimento para a saída. Queremos encontrar os mesmos valores. Note que a saída está desconectada do motor, porque se nós tivéssemos o motor conectado, nós mediríamos o bobinado do motor. E nós não queremos isso agora. Então vamos lá. Mesma coisa. O VW, positivo no U, negativo no V, positivo no U, negativo no W, positivo no V, negativo no W, positivo no V, negativo no U, positivo no W, negativo no U, positivo no W, negativo no V. Nenhum deles conduziu. Vamos inverter agora. Negativo no U, positivo no V, negativo no U, positivo no W. Negativo no V, positivo no W, negativo no V. Trocar para ficar mais fácil. Positivo no U. Nenhum conduziu. Por último, negativo no W, positivo no U, negativo no W, positivo no V. Com essa seção nós repetimos várias das medidas, mas apenas para mantermos o padrão de medição. O que interessa para nós é que em nenhum caso houve condução. Vamos agora usar o ponto do link DC. Primeiro vamos colocar o positivo no link DC e medir entradas e saídas. Quando colocamos o positivo no link DC, nós estamos polarizando reversamente todos os diodos, tanto na entrada quanto na saída. Então, nada pode conduzir. Positivo no link DC, negativo no R, negativo no S, negativo no T. Nenhum deles deu.
Novamente positivo no link DC, negativo no U, negativo no V, negativo no W. Ou seja, os diodos estão bloqueando quando são polarizados reversamente, que é um bom sinal. Vamos trocar agora. Agora vamos colocar o negativo no positivo do link DC, de forma que os diodos vão estar diretamente polarizados. Então nós vamos ter que checar os diodos agora. Vai aparecer alguns valores de mini tensão, entre 500 e 600, um pouco mais, milivolts, para indicar a diferença de potencial da barreira. Então colocamos primeiro o negativo no link DC, temos aqui 659 no R, 592 no S, 590 no T. Vamos fazer o mesmo procedimento na saída, negativo, no link DC, no positivo, na saída U, 541, na V, 541, na W, 541. Observamos que quando medimos o link DC com o primeiro, ou seja, com a fase R, houve uma diferença. Isso é devido especificamente que este inversor tem trabalhado bifásico, apesar de ele ser um inversor trifásico de entrada, ele tem sido alimentado bifásico, e isso então requer um pouco mais da célula de um dos retificadores. E é o que nós refletimos aqui. Mas nada que desabone o produto, muito pelo contrário. Vamos agora fazer a mesma coisa com o negativo no link DC. Então vamos colocar no link DC, no sinal negativo, vamos colocar o negativo também. Ou seja, vamos estar polarizando reversamente. E nenhum dos diodos deve conduzir. Então, procedendo, negativo no link DC, positivo no R, positivo no S, positivo no T, nenhum deu. Mesma coisa na saída, negativo no negativo do link DC, no menos, positivo no U, positivo no V, positivo no W. Vamos inverter, e quando invertemos agora, nós vamos estar medindo na entrada os diodos da parte de baixo da ponte retificadora e os diodos associados à parte de baixo da ponte de transistores na saída. E eles então vão conduzir, se estiver tudo em ordem. Então, colocamos o positivo, melhor dizendo, colocamos o positivo no negativo do link DC e vamos medir. Temos aqui 661 no R, 617 no S, 657 no T. Vamos prosseguir agora, fazer a mesma coisa para o VW. No nós temos 524, no V 524 e no W 524. Um outro procedimento que podemos fazer é medir a diferença de potencial sobre os capacitores e ver o estado do capacitor. Para inversores pequenos isso funciona bem, porque os capacitores são pequenos. Então vamos inicialmente colocar o negativo no menos, o positivo no mais. E agora invertemos. Ele dá uma bipada e dá o valor. Se nós invertemos de novo, ele vai dar uma bipada de novo e vai mostrar nada. Isso quer dizer que está em ordem os capacitores e também temos garantia de retificação. Toda vez que damos essa bipada, é uma carga e descarga que acontece nos capacitores. Valor muito baixo. E podemos medir agora do negativo para o B2. E aqui então nós vamos medir o diodo que fica no transistor de Chopper. Então colocamos o positivo no sinal negativo e no B2 colocamos o negativo, ou seja, polarizamos diretamente e temos aqui medindo o diodo diretamente polarizado. E quando medimos com uma polarização direta, nós estamos medindo toda a ponte praticamente no sistema. Então esses procedimentos simples garantem que nós podemos energizar este inversor no motor
e que o inversor está em condições de operar. Às vezes nós temos algum inversor que foi retirado de uma máquina e nós não sabemos, houve uma falta de identificação, ele foi guardado, reservado e não temos certeza do seu perfeito funcionamento. Então podemos testar antes para verificar se ele não está em curto a entrada, ou em curto a saída, ou em condições normais os seus capacitores. Uma outra forma seria remover as tampas e verificar visualmente a placa, se não identificamos nenhuma tentativa de deflagração de incêndio dentro da placa, ou seja, nenhum curto dentro da placa, nenhuma sobrecarga devido ao aquecimento. Então, se há sobrecargas muito longas, alguns componentes ficam enegrecidos, perdem a sua cor por causa do calor, ou um estufamento também dos capacitores. Isto informa para nós que houve presença de altas tensões devidas a surtos na máquina. Então, essas coisas podem ser visualmente verificadas. Mas antes de abrir, podemos fazer esse tipo de inspeção, e se nós temos mais ou menos uma certeza das condições, podemos energizar o inversor junto ao motor. Lembrando que o motor também tem todos os seus testes de continuidade, principalmente testes de isolação, usando um megômetro, e nunca aplicar um megômetro no inversor de frequência. Então sempre nós temos que, antes de mais nada, ler o manual, e ler o manual. Conhecer a aplicação para podermos fazer as melhores inferências, porque muitas vezes o mau funcionamento é devido a baixo conhecimento da aplicação, e assim, garantindo que todo o sistema está em ordem, podemos aplicá-lo. Não esquecendo de colocar elementos de proteção, de manobra e proteção. De manobra é essencial para podermos fazer manutenção, desenergizá-lo sempre da rede antes de fazer manutenção, qualquer atividade com o equipamento. E a questão de proteção, usar fusíveis ultra rápido, que são os únicos que garantem a real proteção do inversor de frequência.